Fala galera, tudo beleza? A gente está aqui no nosso primeiro podcast dos pedagógicos. Olha só que legal, que bonito, né? Pedagopod. Acho que é essa a pronúncia mesmo, né, Jesus Cleide? É isso mesmo. E o nosso primeiro episódio, ele é muito especial, porque a gente trouxe hoje aqui um campeão da aprovação, alguém que já esteve do outro lado, já foi aprovado inúmeras vezes, hoje ajuda muitas pessoas. Então, a expectativa para essa conversa é uma expectativa bem positiva. Seja muito bem-vindo, professor Arthur, aqui aos Pedagógicos e à estreia do nosso podcast aí, muito contando obrigado. Histórias de sucesso. É uma honra, fico muito feliz com o convite, espero aí contribuir com o conhecimento, com a caminhada de muita gente. O que vocês precisarem, vocês podem contar conosco. Super legal a iniciativa de vocês, um podcast, ele é sempre útil, porque você pode utilizar a sistemática de ouvir no carro, assistir em casa, isso é muito legal, isso faz sempre contribuir com o conhecimento e o conteúdo do pessoal, muito legal. É legal, a gente hoje está presente ali em todas as plataformas, como você colocou, o aluno está dirigindo, hoje me deslocando para um curso, para o trabalho, de repente não pode dar atenção visual, né? Mas pode estar sempre otimizando os espaços para que ele possa estudar, né? Pois é. Professor Arthur, queria começar já pedindo para você se apresentar para a galera, Claro. né? Hoje, onde você trabalha, quantos concursos você já foi aprovado, a galera entender um pouquinho por que Essa você foi loucura escolhido para estar aqui com a gente. Eu me chamo Arthur Conde Evert, hoje eu exerço o cargo de oficial de justiça do TJDFT, estou aí exercendo o conteúdo e a sistemática de oficial de justiça desde o ano de 2017. Eu estou estudando desde o ano de 2012, eu tinha parado, mas agora eu confesso que eu voltei, tenho um sonho aí para ser aprovado num outro certame, então a gente tenta aí continuar. E aí estou nessa trajetória aí há muito tempo, desde o ano de 2012, quando eu comecei a estudar em janeiro de 12, assim que eu tinha aprovado na OAB. Então, passei na OAB e comecei a estudar para concurso público. Meu sonho era ser delegado na época, e aí eu estudava para carreiras policiais, aí eu consegui ser aprovado na PRF, no DEPEN, e aí veio um monte de concurso aí, são 18 aprovados. Vamos lá, então você fez Direito, Fiz Direito, me foi formei em aprovado Direito. na OAB, de Isso. 2012 para cá, você começou a fazer concurso público e hoje você coleciona, então, 18 aprovações. 18 aprovações. E aí você escolheu hoje estar, então, no cargo de Eu tô no oficial oficial de de justiça. Isso. Mas já almeja outra possibilidade. Um dia aí eu espero realizar meu sonho, eu ser juiz, quem sabe um dia eu consiga aí. Esses dias eu estava parado, esses tempos eu estava parado, me dedicando a outros projetos, também dou aula, enfim. E aí, esses dias eu estava conversando com os alunos, eles me instigaram, eu falei, eu vou voltar a estudar então. Vamos voltar aí, seguir juntos todo mundo. E aí, desde o ano de 2012, estou aí. Já colecionei muita reprovação, muita frustração. Então, pelo fato de já ter participado desse outro lado da bancada, isso ajuda muito nesse processo de pegar na mão, de ajudar o aluno, isso é muito legal, assim, eu gosto. Professor Arthur, acho que a curiosidade da galera, né? Quando alguém fala que foi aprovado em 18 concursos, existe alguma coisa assim que é fora da curva ou você acredita que é possível hoje, qualquer pessoa que se dedicar, ela pode ser aprovada no concurso ou você não? Você é o iluminado e aí hoje tem esses 18 troféus ali na sua casa? Não, eu sou um cara altamente esforçado. Eu acho que esforço, foco e dedicação, elas são as principais armas para você ser aprovado no concurso. Se você sonha em ser aprovado, se você almeja ser aprovado, a única coisa que você tem que botar na sua cabeça é que você tem que estudar muito, abrir mão de muitas coisas por um período de tempo, mas é um trabalho, você tem que tratar como se fosse um trabalho mesmo. Acordar de manhã e faça chuva, faça sol, bater sua meta diária, se dedicar que você consegue aí com muito afinco. Existem pessoas que furam fila, né? Muita gente fala que o concurso é uma fila de espera, Sim. Enfim. Existem pessoas que leem o gibi da Turma da Mônica e aprendem direito penal, não tem jeito. Existem pessoas que são fora da curva. Mas como eu e como 99% das pessoas que são esforçadas, elas são na base da dedicação, do esforço, da resiliência e da abdicação, sim. Eu vejo muitas pessoas que nos seguem, que conversam comigo diariamente, me mandam dúvidas sobre como estudar, o que fazer, mas aí você vai olhar, a pessoa está postando sexta-feira à noite na balada. Poxa, professor, tem aula amanhã de manhã, mas você tem que entender que você tem que levar a sério, que é um processo, é uma escadinha, e se você conseguir subir degrau por degrau, no final você consegue. Se eu conseguir, eu falo que todo mundo consegue, não tem jeito. Professor Arthur, para a gente poder começar,
O que você fez ao longo desses 18 meses? Qual foi o método que você utilizou? Você diria que você foi aquele aluno que ia para curso presencial, não, ia para curso online, anotava tudo que o professor falava. Conta pra gente esse segredo. A minha etapa de estudo, ela se baseou mais na época que eu comecei a estudar, era aqueles cursos telepresenciais, né? E eu fazia curso perto de casa, então eu saía de manhã, fazia meu estudo teórico por lá, chegava em casa e começava a estudar com base no meu horário que eu fazia. Só que eu tinha um grave erro, um grave defeito, que eu vejo que muitos alunos têm, e eu tento aconselhá-los, que é você negligencia matérias ou estuda matérias só que você gosta. Você dá ênfase mais em matérias que você gosta. Isso é muito comum. E aí aconteceu que saiu o TJDFT no ano de 2013. Eu realmente tinha me dedicado muito para essa prova. Eu tirei 84 pontos naquela época, eu tinha feito 86 itens e errei um. Então eu fiquei com 84 pontos. Eu fui o 14º colocado na prova objetiva, só que eu negligenciava a redação. E eu tirei 0,98 na redação, que valia 10, por fuga ao tema. Então eu comecei a virar a chave no meu estudo, na minha preparação e perceber que tudo tem que ser dedicado. E aí eu falo para todos os meus seguidores, a galera que compartilha conhecimento com a gente, que para você estudar você tem que ser muito humilde. Você tem que, por mais que você fale, isso eu sei aquela matéria, não adianta. Na hora que você está estudando, cara, você tem que tratar como se você não soubesse mesmo. E ter a humildade necessária, a hombridade de tratar aquilo lá com seriedade. Que se você fizer isso, não tem erro, não tem jeito. Vai dar certo. Arthur, quando você lembra de como você estudava, como é que você descreveria a sua rotina? Eu estudava 10 horas por dia, 8 horas por dia, como é que você fazia? Eu sou um cara meio maluco, assim, para estudar. Eu sou um pouco agitado, vocês conseguem perceber que eu não paro, principalmente na gravação. E eu precisava estudar, eu percebi que para me adaptar ao estudo eu precisava de blocos curtos, para mim render um pouco mais. Então eu fazia blocos de 50 minutos. Eu fazia blocos de 50 minutos, seja assistindo teoria, seja lendo lei seca, porque os concursos que eu estudava, eles tinham muita ênfase em leitura de lei seca, jurisprudência, alguns concursos de área jurídica. E aí eu tinha blocos de 50 minutos no meu dia. Graças a Deus, eu tive o apoio dos meus pais, que eles me propiciaram a só estudar. Porque só estudar não, né? A estudar. Que nem dizem, o que você faz? Você é só professor? Pô, só professor? Você só estuda para concurso? Então, eles me apoiaram muito nessa etapa. Eu sou extremamente grato a eles. E aí, eles me propiciaram a estudar para concurso em tempo integral. Isso facilitou muito para mim. Mas existem pessoas que têm rotinas diferentes, enfim. Só que o que me trouxe, o que me fez perceber esse diferencial é estudar blocos curtos, não menosprezar matérias, não menosprezar a disciplina e resolver muito exercício. A sistemática da repetição, enfim, ela auxilia muito. Tem um estudo americano, de uma universidade americana, que agora eu não vou lembrar o nome, mas depois daqui a pouco está aqui na ponta da língua, eu vou lembrar, que ela fala que quando você está estudando por repetição e utilização de testes, a sua taxa de curva de aprendizado ela aumenta em 35%. Então, isso me fez acender uma chamazinha e falar assim, poxa, vamos utilizar a repetição, vamos utilizar o resumo, porque eu já tinha feito o estudo teórico, né? Eu fazia estudos teóricos pela manhã, e aí à tarde eu fazia revisões, leitura de lei seca e resolvia exercícios. Quando acabou o meu estudo teórico, porque você tem que ter essa base teórica, não tem jeito. Quando acaba o seu estudo teórico, você tem que fixar em revisão, você tem que fixar em resolução de exercícios, e isso para mim foi o essencial, essa repetição. Para mim me fez ter uma base muito grande, o estudo teórico, e com base na repetição a gente consegue lapidar o diamante aí, o que precisa. E aí tive muitas frustrações. Eu fiz um estudo, essa semana eu estava olhando para alguns colegas que me perguntaram quantos concursos do CESP eu tinha me inscrito, só do CESP. Eram 96. Caramba! Dos 96 concursos inscritos, eu fui nomeado em 6. Sim. Fui aprovado em 8 de 96. Poxa, 10%? Não sei, eu sou ruim de matemática, por isso que eu fico direito. Mas a gente só conta a história de sucesso, né? A gente esquece que esse fracasso, fracasso não, né? Esse processo, ele é muito mais importante. Né? Eu sempre falo isso com os meus alunos, que o processo de aprovação, ele é muito mais importante do que a própria nomeação. Eu tiro por base quando eu fui policial civil. Eu fui policial civil do DF, fui escrivão. E aí o meu sonho era ou ser agente ou ser escrivão, porque eu queria meter o pé na porta de bandido. Todo mundo que estuda para a polícia tinha
Pá! E aí, usar distintivo, aquela coisa bonita, e aí você começa a estudar, né? Aí quando você toma posse, você tem um curso de formação, você é nomeado, coisa linda, você vai pra delegacia, você fala assim, flagrante agora, ó, meto o pé na porta? Não, acho que pode dar uma improbidade administrativa aí, enfim. E aí o processo te faz você ficar um pouco mais, né, casca grossa, enfim. E conviver com esse tipo de processo, pra mim era muito frustrante. Pra mim, quando eu ia fazer a prova, era muito mais estressante. Quando eu me preparava para fazer a prova, era muito mais estressante do que o dia de fazer prova. Eu tenho convivido aí com milhares de relatos, principalmente por conta dessa pandemia, né? Sim. No domingo agora a gente teve a prova da PRF e muita gente veio conversar comigo e falou assim, professor, eu estou muito nervoso, estou muito... prova, faz muito tempo que eu não faço prova, enfim. E esse processo de aprovação para mim era muito estressante. Quando eu chegava na prova, eu chegava tranquilo. Isso também ajudava bastante. Ter esse discernimento de, poxa, eu fiz o meu dever de casa, eu estudei certinho, eu bati minhas metas, o que me passaram eu consegui realizar. Isso para mim me trazia muita tranquilidade. Então na hora da prova era só uma consequência, não, reflexo do seu estudo. Mas claro que o nervosismo para muitas pessoas, eles trazem esse ranço e também traz uma dificuldade mais na prova. Mas... Professor Arthur, você está colocando um ponto importante que é o psicológico, né? Eu acho que há algum tempo fazer prova era muito conteúdo mesmo, né? Você ia lá na banca de revista, comprava aquela apostila e aí lia, decorava aquilo ali e fazia a prova. Hoje tem que ter uma preparação emocional, psicológica, uma apostila não supre mais a sua necessidade, né? Como é que você lidou com essa questão psicológica, com as frustrações? Porque você colocar hoje, você ser oficial de justiça, você colocar na balança e falar, eu reprovei 90 do SESC, mas aprovei em 6, você tem uma história de sucesso. Agora, reprovar 90 vezes, você disse que se inscreveu, né? Não sei se você chegou a fazer. Não, efetivamente que eu fiz. Né? Fez todas as provas. Fora né? as outras bancas, Como né? é que você lidava com esse não chegou minha vez ainda, até alcançar aquilo que você desejava? Então, no começo eu me frustrava muito. Uhum. Eu tenho uma pessoa que é meu exemplo. Meu pai, hoje ele é servidor daqui do Distrito Federal, e nós viemos de São Paulo porque ele passou num concurso público. Ele era empresário, enfim, e hoje ele é auditor do DF, tributário do DF. E eu sempre conversei com ele sobre isso. Ontem mesmo, inclusive, eu estava conversando sobre isso com ele. Nós estávamos sentados conversando e ele falava, a única coisa que você tem que mostrar para as pessoas que te seguem, o exemplo que você segue é que você não deve satisfação para ninguém. Por que eu falo isso? Muitas pessoas dependem de pais para estudar, de sogros, de sogras, de tio, de tia, e isso traz uma pressão interna muito grande, né? E fora a pressão que você tem, a sua, já é um abalo psicológico muito grande. E aí, antigamente, eu via a história do meu pai, porque quando eu era adolescente, meu pai estudava para concurso. Ele saía, ele era dono de uma loja de roupa, então 4 horas da tarde ele pegava um trem, ia pro cursinho, comprava uma apostila, estudava e voltava para casa. Não tinha internet, enfim. Hoje, com a democratização do ensino, né, porque houve a disseminação do conhecimento pela internet, tudo fica mais fácil, o acesso ao conteúdo, mas do mesmo jeito que a pessoa tem a facilidade de acesso, ela tem a dificuldade de não saber o que estudar, como estudar, aonde estudar e o que priorizar. E, consequentemente, com essa democratização, com esse acesso, as bancas se renovam, né? Eu tiro por base das questões de provas jurídicas. Antigamente, o que pegava na prova jurídica? Era estudo de jurisprudência, de casos que os tribunais superiores faziam. Então, eles tinham maior incidência nos tribunais superiores e deixavam a letra de lei um pouco de lado, sempre priorizando esse tipo de pilar. E aí depois, com a disseminação de informação, eles mudam o perfil. E aí o concurseiro ele tem que entender que o psicólogo ele é muito importante porque conviver com frustrações ela faz parte do processo. Para mim, isso no começo foi difícil, como eu falei, mas depois você vai ficando calejado. Porque você começa a ver, poxa, eu fui mal nessa prova, você começa a ter um reflexo dos seus estudos e você começa a ver, preciso melhorar nisso. Porque a prova, ela é um teste do que você efetivamente colocou em prática durante meses, anos, enfim, a depender do tempo que você demorou para realizar aquele concurso. Por isso que eu falo para todo mundo, e a dica que eu dou para vocês façam questões, façam provas anteriores, porque se você deixar para treinar só quando a prova chegar, pode ser que o tiro
ele não seja extremamente certo. E você precisa afiar determinado caminho. Poxa, estou estudando aí língua portuguesa, mas estou sentindo um pouco de dificuldade de interpretação de texto, um pouco de morfologia, estou estudando direito constitucional. E esse tipo de base você vai ter com os testes. E com o tempo que eu fui reprovando, aprovando, reprovando, você vai vendo que, apesar dos pesares, o processo está sendo cumprido, né? É um degrau por degrau. E não adianta. Eu sempre tive isso muito na minha cabeça, que é uma profissão, você vai ter sucessos e fracassos, e o passo maior é a sua aprovação, que aí começa uma outra profissão, né? Eu era concurseiro e agora eu sou concursado, eu estou concursado, enfim, mas tem que ter esse tipo de discernimento mesmo. Uhum. Eu falo para todas as pessoas que nos acompanham, enfim, que o estudo ele é muito, muito difícil, muito doloroso. Já dizia Aristóteles, o estudo tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Então esse processo, ele é muito desgastante, muito estressante, e tem que ter um preparo psicológico muito, muito, muito bom, muito apurado, para você saber que frustrações vão acontecer, mas se você realmente tem um objetivo, você consegue chegar lá. Arthur, teve algum momento nessa trajetória que você pensou em desistir? Todos os dias. Eu acordava e falava, ai meu Deus do céu, mais uma prova que eu reprovei. Mas vamos lá, meu sonho é tal concurso, então continua. Desistir, pelo menos na minha vida e na minha trajetória, ele esteve presente em muitas das minhas frustrações. Mas apesar de ter a ideia de desistir, isso não era um alvo a ser seguido, não era alguma coisa a ser implementada. Então, poxa, hoje eu vou desistir, não. Não vou desistir só amanhã, vou desistir só amanhã. E aí, graças a Deus, eu não desisti, eu estou aqui. Não me arrependo hoje da minha escolha, mas muitas vezes confesso que eu questionei a minha escolha. Poxa, será que valeu a pena mesmo não ter desistido? Estou aqui estudando há um ano e meio, tantas horas por dia, isso variava muito da minha carga horária de estudo, enfim. E aí, vale a pena? Porque você começa a estudar, quando você começa a estudar, a sua curva de crescimento é muito grande. Só que aí, sei lá, 60% você conseguiu e atingiu em determinado estudo. Mas a aprovação é 62%, hipoteticamente. Esses 2% é o que te fazem desistir ou continuar na caminhada. Uhum. Porque para você conseguir acertar esses 2%, é muita videoaula, é muita leitura, é muito resumo, muito exercício. E é nessa caminhada que eu vejo que muitos alunos desistem, que é a fase crucial. Porque no começo você absorve muito conhecimento. Não adianta. Você está convivendo com um processo novo de ensino, uma matéria diferente, uma abordagem diferente. Poxa, eu já vi isso na faculdade, mas você está vendo uma abordagem diferente, você está vendo uma metodologia diferente. Porque estudar para a faculdade é uma coisa, estudar para concurso público é totalmente diferente. E aí essa abordagem você fala, puxa, beleza, estou sabendo muito, 60%, só reprovei por uma questão, por duas questões. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Sim. Só que essa uma e essas duas questões, aí tem o processo de amadurecimento que eu vejo que muita gente desiste. E eu falo, não desiste, porque vale a pena. Ô, professor Arthur, sendo aprovado aí nesses 18 concursos, qual o conselho que você daria para quem está começando agora? Acho que um importante que você já colocou o ciclo de estudo. Sim. Talvez não fazer ciclo de estudos tão longos. Acho que hoje, né, especialmente por causa das redes sociais, a gente tem mais dificuldade de se concentrar e ficar mais tempo parado vendo uma coisa ali, né? Com certeza. Hoje eu vejo que o acesso de informação, ele grita, né? Uhum. Então, a informação, na verdade, grita, não o acesso. A informação grita. Então, você tá lá, poxa, como que eu vou estudar? Antigamente, o que você tinha que fazer? Pelo menos na minha época, porque eu sou da época das pedras, digamos assim. Que eu vejo a tecnologia que hoje é dispensada para o concurso público, que eu falo, cara, se eu tivesse essa ferramenta, eu passava para juiz da NASA. Porque, o que eu tinha que fazer? Eu chegava em casa, onde eu estudava, que era uma biblioteca pública, na Santa Maria, na cidade de Santa Maria, na cidade satélite de Santa Maria. Não tinha internet. Não tinha isolamento acústico, não tinha nada. Era uma biblioteca que do lado era creche, na frente era uma distribuidora, atrás era um bar e do lado era uma escola. E a biblioteca ficava no meio. Então, além do estudo, você tinha que ter o preparo psicológico de vou ter barulho, vou ter criança correndo, enfim. E aí o que eu fazia? Eu chegava em casa, baixava as questões, porque lá não tinha internet, e na época que eu estudava,
4G era raro, né? Quem tinha 100 megas de pacote de 4G estava bem. E aí eu falava, eu não vou gastar 100 megas de... prefiro, o WhatsApp estava chegando, enfim, o acesso a esse tipo de interação estava acontecendo, então eu tinha que baixar a questão, eu tinha que ter um preparo em casa. Hoje não, você chega na biblioteca, você tem Wi-Fi, você tem, enfim, você tem diversas plataformas que você consegue utilizar. Isso do mesmo jeito que ajuda, atrapalha, né? E aí, é por isso que eu falo, para mim, a melhor coisa que você faz é estude em processos curtos. Porque, só 50 minutos, mas fique 50 minutos focado e estudando mesmo. Esses 50 minutos, às vezes eles valem 2, 3 horas de estudo que você estivesse lá disperso, não produzindo o quanto você acha que produziu. Porque estudo ele é muito variável, assim, de pessoa para pessoa. Existem as pessoas sinestésicas, que gostam de escrever, de anotar, de grifar, as auditivas e as visuais. Mas o fato delas terem preferência por determinado estímulo não interfere e não exclui um outro. E as pessoas têm que saber disso. E têm que perceber que é um complemento. Como a gente já falou, você vai ouvir o Pedagopod no carro. O que eu fazia? Eu tinha um CD que eu colocava a Constituição Federal em áudio. E eu ia para o meu curso preparatório ouvindo Constituição em áudio. Hoje não, você pode pegar um podcast, você pode pegar uma videoaula, que agora existem algumas sistemáticas que você pode assistir até no seu celular. Então tudo muda. Offline, né? Tá offline, então tudo muda, né? E aí isso beneficia e também atrapalha. Então tenha foco, estude, mas estude com qualidade. Não importa o tempo que você estudar, estuda com qualidade. Que aí você tira aquela sensação também. Porque eu não sei se os seus alunos têm isso e eles tratam isso para você. Mas a impressão que eu tinha é que quanto mais eu estudava, mais eu tinha que estudar. Porque eu falava, meu Deus, eu preciso estudar. Se você não trabalha com metas, com seus objetivos pré-determinados, tudo que você vai fazer é estudar. Mas você precisa ter momentos de lazer, você precisa ter tempo com a sua família, você precisa ter tempo com você. Se você está se preparando para um concurso que tem segunda fase, prova subjetiva, você tem que estudar a redação, senão vai acontecer o que aconteceu comigo. Você vai reprovar em redação. Se você está se preparando para um curso que tem outras fases, por exemplo, um teste físico, um TAF. Eu passei na PRF e passei no DPEM. Vocês conseguem ver que eu sou um cara muito atlético, né? E aí, 2 meses depois, eu não me preparei para o TAF, fiz a prova no domingo do DPEM, reprovei na corrida, fiz a prova no outro domingo da PRF, reprovei na corrida. Então, essa história de você não estar atento ao que você precisa efetivamente se dedicar, você tem um preço caro. Existem provas que têm digitação. Então, você tem que ter noção do que você está fazendo e para qual carreira você está estudando. E aí também é uma dica para quem começa. Se você tem um sonho de se preparar para uma carreira pedagógica, veja quais são as áreas que você precisa se preparar. Se tem uma prova subjetiva, se tem uma prova de digitação num concurso eventual que você vai fazer. Você está se preparando para a carreira policial? Poxa, eu tenho prova subjetiva, eu tenho psicotécnico, eu tenho prova de digitação, por exemplo, para cargo de escrivão, eu tenho prova física. Eu estou estudando para a prova de tribunais, tem prova subjetiva. Eu estou estudando para a carreira de delegado, tem prova oral, tem teste físico. Então, você que está começando, saiba que você tem que direcionar o seu estudo para todas as áreas e para todas as etapas do seu concurso. Mas é muito fácil, eu nunca passei nem na prova objetiva. Mas e daí? O fato de você não estar apto numa prova não significa que você tem que negligenciar as outras etapas. Porque o estudo é um conjunto. Se você consegue passar na próxima etapa, e aí? Você vai ter que voltar para o degrau primeiro da escada? Então tenha humildade e saiba onde você está pisando, né, primeiro. É legal, tá vendo, galerinha? Então, tem experiência aí na área do judiciário, na área policial, quais outras... Na área de controle. Área de controle. Eu passei para auditor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, para auditor. O primeiro concurso que eu fui nomeado foi Tribunal do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para técnico administrativo. Sim. Fui nomeado, tomei posse, mas não entrei em exercício. Porque na semana que eu estava tomando posse, eu fui nomeado para a Polícia Civil do DF. Aí eu fui para São Paulo, tomei posse e a lei de São Paulo, a legislação do Tribunal de Justiça, no Judiciário Estadual, me permitia que eu esperasse 30 dias para entrar em exercício. Então, eu tomei posse e fiquei acompanhando o meu processo de nomeação aqui. No 28º dia de São Paulo, eu fui nomeado para escrivão. Aí eu não tomei posse e fui exonerado lá. A minha nomeação tornou-se efeito. Depois, então, foi Tribunal de Justiça de São Paulo, Polícia Civil do DF para escrivão e para agente. Eu passei para os dois. Aí eu optei no curso de formação para escrivão que eu estava melhor colocado. Aí eu passei para o TRF da terceira região para técnico.
Tribunal Regional Federal. Depois eu passei para analista do STF na área jurídica e passei para analista do STF, para técnico do STF na área de segurança. Então, na área de segurança também. Passei depois para auditor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Aí passei para advogado da Valec, passei para advogado da TerraCap, daqui do DF. Fui nomeado, e aí na hora que eu fui tomar posse, eu estava para ser nomeado aqui no TJ. E eu não achei que ia me acrescentar, eu já me arrependo, porque a advogada da TerraCap foi muito legal. Mas aí eu já estava passando no tribunal. E aí tem um monte aí, tem advogado da TerraCap, advogado da Valec, advogado do Banco da Amazônia, advogado do Procon do DF eu passei, e um monte aí, tem uma penca aí. Professor Arthur, eu sei que muita gente que está assistindo, ouvindo a gente agora, né, sonha com esse dia de acessar lá o Diário Oficial muito legal. e ver o nome. Você, qual a sensação que você sentiu a primeira vez que você passou, falou assim, cara, deu certo, e se hoje ainda vê e se arrepia? Chega arrepia. Ou não? Sim, são momentos assim que fazem a diferença. Eu lembro que toda vez que eu estava estudando para concurso, você sonha com esse momento. E parece piegas mesmo, parece clichê, mas quando você vê seu nome, você vê uma historinha, um filmezinho na cabeça, e é toda vez, não tem? Aí chega arrepia, eu acho muito legal. Assim. Acho que é por isso que eu ainda continuo estudando, porque isso vicia. Sempre me falavam Viciado em aprovação, olha aí, gente. Sempre me falavam assim, quando você passar num concurso, você nunca mais vai querer estudar. Ou então, eram duas frases. Queria me dar o luxo de ter o concurso que eu queria escolher. Eu sempre falava isso pra mim. Nossa, meu sonho é ter um monte de concurso para escolher. E eu falava, a outra frase que eu falava assim, quando eu passar, nunca mais vou ficar nesse mesmo, que se dane. Aí você passa e fala assim, não, aquele ali vai. E aí vai, hein? E aí eu falava, caraca, eu tô escolhendo, que massa. Sempre quis isso. Aí eu falava, cara, que chique. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Se tornou maior, olha aí, tá vendo? Tá vendo? Um dia, eu falo, não é impossível, não. Vocês estão vendo, eu sou um cara normal aí, mas é só ter dedicação, é só ter foco, que não é muito longe disso. Sim, estudar para concurso é fácil? Não. Não é fácil. Estudar para vestibular é fácil? Não é fácil. Você tem que escolher o que você quer de difícil. Eu vejo hoje, assim, até te peço permissão, mas como está o mercado de trabalho hoje? Antes da pandemia já era difícil. Pós-pandemia, toda a realidade mudou. Tá fácil para arranjar emprego? Não. Tá fácil para passar em concurso público? Também não. Você escolhe qual difícil você quer. Né? É muito fácil você falar, você tinha o apoio dos seus pais, enfim. Sim, certa parte da minha trajetória eu tive o apoio dos meus pais, mas certa parte da minha trajetória, quando meus pais estavam ruim de grana, quem me forneceu, quem me bancou mesmo foi a minha namorada na época, que hoje ela é minha esposa. E ela falava, velho, você tem um sonho? Então acredita. Então eu te ajudo. Eu pagava cursinho, se dedicava. Então andar com pessoas que realmente acreditam no seu sonho também faz diferença. Isso é muito legal. Porque a gente está recheado de histórias de eu estudava para concurso público, mas eu não tinha apoio. Eu estudava para concurso público, mas a minha família não apoiava. Você também tem histórias de sucesso desse jeito. Mas quando você tira parte dessa pressão, tudo flui, tudo fica um pouco mais tranquilo, né? Então, aprenda também a falar para as pessoas e abordar as pessoas que estão com você, que interagem no seu meio social, de que é uma preparação. É um tempo que você vai precisar demandar com você mesmo, mas que reflete em todo mundo. Porque se você consegue aprovação, você muda a vida das pessoas. A educação transforma vidas. E assim como transformou a minha. Se eu não conseguisse aprovação no concurso público, eu não sei nem se meu pai não conseguisse, na verdade, eu não sei nem se eu teria um curso superior hoje. Porque vida de comércio é muito complicado. Então, cada um escolhe o que você acha de difícil para a sua vida. Fácil nunca vai ser. Fácil vai ser difícil. É muito mais, para mim, é muito mais tranquilo ter uma reprovação num certame, num concurso público que, tudo bem, eu não consegui porque eu tenho dificuldades, eu preciso aparar tal aresta, do que eu tomar um não numa entrevista de emprego, porque o concurso público eu consigo ver que o processo é mais objetivo. Mais transparente, por mais que transparente. você não conseguiu, né? Eu não consegui por causa disso, porque aquela pessoa fez mais ponto que você. E quando você se depara com um não numa entrevista de emprego, às vezes você não consegue ter esse tipo de abordagem. Então, para mim, eu tinha o difícil, qual o difícil eu escolher. Eu tive a tranquilidade assim, mental, naquela época, de não desistir
e perseguindo o caminho do concurso público. Legal. E qual é o sonho que você realizou quando você se tornou servidor? Quando a gente fica estudando, a gente fica mentalizando um monte de coisa, né? Sim. Quando eu for aprovado, eu vou fazer isso, eu vou viajar, vou comprar um carro. O que você queria fazer? Viajar para Cancún. Viajar Meu para sonho era Cancún. viajar para Cancún. Eu tinha vontade de viajar para Acapulco, para conhecer onde o Chaves... Meu sonho era viajar para Acapulco. Aí, assim que eu tomei posse, a primeira coisa que eu fiz, eu casei com a minha esposa, e aí nós fomos passar a lua de mel em Cancún. Falei, agora sim. Agora sim. Agora eu tô com o sonho realizado. Já zerei a vida, agora eu posso ir embora em paz. Aí, tá vendo? Agora aprovado em outras vezes e começando já a pensar em outros sonhos, não é isso? Sim, agora eu voltei a estudar. Eu pretendo aí realizar mais sonhos, né? Agora, os sonhos, eles... o concurso público, ele é uma mudança de vida. Muita gente fala que é sonho, mas eu entendo que é uma mudança de vida. Por quê? Sonho é viajar para Cancún, é tatuar alguma coisa no peito quando você está no último suspiro, é pular de paraquedas. Você realiza e você já tem um outro. O concurso público é uma transformação de vidas e existem várias consequências que desencadeiam no seu processo de aprovação e na sua aprovação. Então, transformar vidas também faz parte desse processo. E hoje eu consigo ajudar pessoas também a transformar vidas para que esse caminho não seja tão cheio de pedras, né? E, professor Arthur, o que você acha que você descobriu ao longo dessas 18 aprovações que ninguém tinha te falado antes? Falava assim, se eu pudesse voltar hoje no tempo, eu teria falado pro Arthur fazer isso. De repente teria sido mais fácil. Faça exercício. Sem dúvida. Se eu tivesse essa clareza, sério mesmo, se eu tivesse essa clareza de que você estudar a teoria, revisá-la, seja fazendo mapa mental, seja fazendo flashcards, seja fazendo a sua revisão. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que gostei de escrever. Então, como eram os meus resumos? Eu assistia uma videoaula, eu pegava e eu resumia a videoaula numa folha. Então, suponhamos que, sei lá, o meu curso de constitucional tivesse em 20 aulas. Eu teria 20 folhas frente e verso de resumo. Ou então eu faria um mapa mental, eu faria um flashcard. Eu sempre preferi escrever, porque a minha memória é muito visual. Eu lembro que eu estava fazendo prova, caramba, eu anotei aquilo ali naquele canta-página de azul. E eu lembro, minha memória é muito era fotográfica. Não sei, eu não treino mais, né? Vamos ver agora, quando eu voltar a estudar. Tá voltando. Aí, isso para mim facilitava, porque você ter esses processos muito claros de estudar, revisar e fazer exercício, eles ajudam muito. Eu não fazia muito exercício no começo. Isso demorou. Eu demorei 1 ano e 9 meses para ser aprovado no primeiro concurso. E muita gente, eu vi amigos meus passando com 6, 7 meses, eu falei, meu Deus. Aí vinha aquela vizinha e falava assim, o primo da fulana de tal passou em 1 mês. Não estudou Juiz, direito, nem estudou. Eu falo, meu Deus, eu sou um boçal, cara. Aí você vai começando a adaptar os seus processos. E método de estudo, técnica de estudo, existem facilitadores? Existem, sim. Mas você tem que entender que cada pessoa é cada pessoa, né? E então, algum estímulo para o A não funciona, mas para o B funciona. Gosto de fazer mapa mental, gosto de flashcards, gosto de fazer resumo, mas não negligencie nenhuma etapa. Faça do jeito que te melhore, mas não negligencie. Professor Arthur, uma coisa também que você colocou aí, que a educação ela transforma, né? Sim. E não só a mudança de vida financeira, mas também da autoestima. Sim. Às vezes a pessoa, por ter determinada condição social, ou por ter reprovado tantas vezes, ter passado por algumas faltas, a aprovação ela te dá aquela autoestima. Com certeza. Uma coisa alguém me deu esse presente, outra coisa fui eu que estudei, foi pelo meu conhecimento, fui eu que consegui. Em algum momento você sentiu essa autoestima e se acreditar mais em você também? A minha avó falava muito que é 2 coisas que você pode levar para o seu túmulo. É a sua educação e a sua vivência de vida. Né? Na realidade que a gente está hoje, a educação ela transforma a sua vida e ela faz você ter novos caminhos. Olha. Até emocionei. E isso faz você ter a transformação que a educação faz, a beleza da educação, ela faz que você transforme novos caminhos, que você tenha novas situações, enfim, para que você consiga trazer mais benefícios para sua família. Né? Existem realidades que são difíceis, existem realidades que são fáceis, cada um tem sua realidade. Mas eu vejo que uma das coisas que mudaram a minha vida foi a educação, não teve jeito. E transforma muita gente, então isso é mais legal.
E essa transformação, ela leva à libertação, né? Sim, Muitas sim. vezes de condições sociais Sim. ou de pensamentos. Então, acho que o estudo, qual seja for o rumo, porque eu estou numa visão acadêmica, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, vou ser aprovado em concurso, né? Professor Arthur, tem um tópico que eu acho que a gente precisa falar também, que muita gente pergunta, e acredito que para você também, muita gente se desanima hoje com algumas notícias. A gente não vai ter concurso, a gente está na reforma, vai ter a reforma administrativa, não vai mais existir a estabilidade. Primeiro, o que você pensa disso? A pessoa deve parar para estudar, esperar ver as coisas acontecerem, ou se esperar as coisas acontecerem, elas não vão acontecer, né? Assim, eu costumo ser muito cético com essas situações. Vai haver reforma administrativa? Nós não sabemos, não tem jeito. Sim. Vai haver mudança na sistemática de concurso? Nós não sabemos, isso depende muito de governo. Vai haver priorização de concurso para determinada carreira? Não sabemos, isso depende de governo. Existem coisas que nós conseguimos controlar, certo? Que são os nossos estudos. Eu sempre fiquei muito alheio a esse tipo de comentário. Sempre mesmo, mas eu vejo que isso incomoda muita gente. Por quê? Vai haver reforma administrativa, vai tirar a estabilidade, vai fazer qualquer situação. Só que sejamos frios agora, em tempos de pandemia, né? Quem é a parcela da população que mais está tranquila? Servidores públicos, porque ainda possuem alguns direitos. Pode ser que perca? Pode, mas se perder, vai ser uma das últimas carreiras a sofrer. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Pode ser que perca estabilidade? Sim, se você continuar trabalhando bem, você não vai ter problema nenhum. Afinal de contas, as pessoas que têm medo da perda da estabilidade significa que não trabalham bem. Mas aí eu posso sofrer perseguições, enfim. Aí vamos deixar para sofrer. Se um dia acontecer, o judiciário está aí para isso. Você tem as suas garantias preservadas na Constituição. Por mais que a estabilidade seja mitigada ou seja perdida, você ainda tem outras. Você tem direito ao contraditório, ampla defesa, a pessoa que justifique por que você está agindo daquela maneira. Então você, apesar de você não ter supostamente a estabilidade, que todo mundo está dizendo que algumas parcelas vão perder, você ainda tem outras garantias que muitas carreiras não têm, que fazem você recuperar, seja o prestígio ou seja a sua capacidade de argumentação para provar que aquilo não ocorreu daquela maneira, né? E isso faz você também ver o processo do concurso público com uma maneira diferente. Vão fazer a reforma administrativa. Tudo bem. Pode ser que aconteça? Pode. Pode ser que não aconteça? Pode. Eu vejo essa história de reforma administrativa desde quando eu estou no serviço público, desde o ano de 2014. Na época que eu era policial civil do DF, havia possibilidade de reforma administrativa na polícia. Até hoje não ocorreu. Pode ser que ocorra a reforma administrativa na União, nos concursos federais. Pode ser. Mas a gente não tem como controlar. E se toda vez a gente ficar se martirizando por isso, pode ser que o seu processo de produção atrase mais, né? Por exemplo, eu estou estudando em pandemia, tá muito difícil. Concordo. Mas existem algumas coisas que a gente não consegue controlar, né? Então, é difícil. E a gente pode contar com uma possibilidade, né? Hoje, o que se tem ainda... São meras conjecturas, digamos. Exatamente. Assim. Que pode acontecer ou pode não acontecer, mas existem outras coisas que estão mais à nossa alçada que precisam ser controladas, como o emocional que a gente falou, né? É algo que vai depender. Se você deixar qualquer fator externo te trazer falha na sua paz interior, você vai ter que trabalhar com muitos outros fatores, além do seu próprio estudo, que podem influir na sua produtividade. Então, sim, pode acontecer? Pode. Então, vamos deixar para sofrer quando acontecer. Aí, se acontecer, eu vejo o que eu faço. Por enquanto, vou dar uma melhor aqui, vou estudar e espero passar antes que isso aconteça. Vamos pensar assim, não tem jeito. Porque nós não sabemos qual reflexo vai ter, quem vai pegar, qual carreira vai pegar, qual vai ser efetivamente o dano que vai trazer supostamente para o serviço público. Mas por conta da realidade que a gente vê, a iniciativa privada está difícil, o serviço público está difícil, e aí você tem que escolher qual é o difícil que você quer, né? Não tem jeito. O que você dá conta de fazer ali naquele momento, né? Professor Arthur, vamos para algumas curiosidades aqui, né? Uma pessoa que foi aprovada em 18 concursos. Tem uma matéria que você fala assim, essa
eu considero que é difícil. Essa aqui, acho que a galera tem que Então, focar. eu sempre tive dificuldade em uma disciplina. Redação? Também, não foi, mas... Vamos catar aquela história que ele contou, né? Mas, Também, mas assim, eu sempre tive dificuldade em uma disciplina e por conta de saber que eu tinha dificuldade na disciplina, você acaba estudando ela com mais seriedade. Pelo menos eu sempre tratei assim. A minha disciplina que eu sempre tive dificuldade é Direito Processual Civil. Sempre. Eu reprovei para Defensor Público do Estado do Amazonas na segunda fase por conta disso. Reprovei para Defensor Público do Estado de São Paulo por conta de processo civil. E eu sempre tive muita dificuldade mesmo. Só que foi a disciplina que me salvou no concurso do TJDFT. Porque a redação foi sobre processo civil. Então, por eu saber que eu tinha essa dificuldade, eu sempre tratei essa disciplina com mais seriedade. E aí, quando eu me enfrentava com disciplina, quando eu via prova de processo civil, eu tremia já. Ai, meu Deus do céu. Mas aí eu consegui. A redação do TJDFT foi sobre processo civil. E eu optei para fazer a revisão, por exemplo, na sexta-feira. A prova era no domingo. Eu sempre deixo para fazer a revisão das matérias que eu tenho mais dificuldade, mais próximas da prova. Uma dica que eu até trago para vocês que estão aí. Se o seu concurso tem 10 disciplinas, por exemplo, os últimos 10 dias da sua prova, você pode fazer uma carteira de revisão dos 10 dias e deixa a disciplina que você tem mais dificuldade para a próxima. mais próximo, né? E eu fiz isso. Eu estudei 36 tópicos de processo civil que eu tinha dificuldade na quinta-feira, não foi nem sexta, foi na quinta-feira. O tópico 6 e o tópico 7 dos meus estudos, eles falavam sobre coisa julgada. E aí a redação foi, discorra sobre coisa julgada no processo civil. Na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, ai, que beleza. Mas aí foi sorte. Mas sorte é assim, né? Quanto mais você estuda, mais sorte tem de cair. Então, façam revisões. Ó, várias dicas que vocês anotarem então. A primeira é fazer muitos exercícios. A segunda, revisão. Ele colocou também a questão do tempo de estudo. Sim. Então, tudo isso aí acho que é a receita Consegue. para a pessoa ser aprovada, né? Para otimizar. Aprovar ou não aprovar é uma consequência. Verdade. Aprovar ou não aprovar, ele é um caminho. Existem estratégias que elas podem otimizar o seu estudo, elas podem aumentar seu rendimento, elas podem aumentar a sua produtividade. Agora, se você vai passar ou não passar, né, é um ponto obscuro na sua história, que espero que você conte pra gente depois quando você passar. Com certeza, né? Não esquece de contar a gente depois da sua história e mandar uma mensagem pra gente. Aliás, comenta, compartilha. Exatamente. Quem tá ouvindo aqui o nosso podcast agora, ou então você que tá assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal dos Pedagógicos. Vai lá, se inscreva, ativa o seu sininho, que todo podcast ou vídeo, qualquer coisa que a gente tiver, você é notificado, beleza? Então, acompanhe tudo que os pedagógicos estão fazendo. Com certeza. Professor Arthur, eu ia falar prioritariamente, mas acho que todo o nosso público é de professores, né? Da área da educação. Então, é uma galera que normalmente fez uma licenciatura, pedagogia, história, matemática, e que hoje tem o sonho de ingressar no serviço público atuando enquanto docente, né? Legal. Tem algum... E todos nós já passamos por algum professor, né? E coincidentemente também é um professor que hoje está conversando aqui, né? Tem alguma dica pontual que você fala assim, isso aqui vale para quem vai fazer concurso da área da educação? Além do não desista, além do persista, além do tenha foco, treine muito os seus conhecimentos específicos. A prova de conhecimentos específicos da área pedagógica é muito forte. Verdade. Eu fiz dever de casa, eu estudei um pouco. Em algumas provas chega a 60% parte pedagógica. Sim. Chega de 60% a 70% a gente consegue aí vislumbrar. Então, se você deixar para estudar perto, se você deixar para estudar corrido, pode ser que você não consiga ter a preparação que você almeja. Então, se dedique, lapide, faça muito exercício para você ver qual que é o seu ponto fraco para você conseguir chegar aí e subir no pódio. Subir no pódio, né? Concurso para a área de educação, professor Arthur, tem um diferencial. Às vezes a gente faz um concurso, sei lá, o teu caso de oficial de justiça. Então, são pouquíssimas vagas. Professores têm muitas vagas. Em compensação também a concorrência é bem grande, mas normalmente não é aquela briga de, é só uma vaga, né? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a última prova a gente teve aí
quase 500 vagas, já nomearam mais de 1.800 pessoas, acho que foram 70 para zerar todo mundo que foi aprovado. Então, há essa possibilidade de se colher aquele fruto que a gente está falando. Está estudando, uma hora chega. Né? Uma coisa que eu vejo, que muitas pessoas não entendem isso, é que as pessoas que estão no seu ambiente de estudos, sejam colegas de curso, sejam colegas de biblioteca, elas não são seu concorrente. Não tem jeito. Tem vaga para todo mundo. Então, eu já convivi com muitas pessoas que escondiam material, já via gente que dava gabarito errado, e isso nunca foi o meu feitio, assim. Eu sempre, o pessoal que estudava comigo, a gente democratizava, socializava os conhecimentos, fazia grupos de estudo, a gente trazia algumas interações que poderiam fazer. Ah, mas hoje é pandemia. Mas beleza, nós temos aí grupos de WhatsApp, nós temos videoconferência. Então, utilizem as ferramentas de uma maneira que você consiga otimizar o seu estudo, né? Ah, mas fulano de tal estuda mais que eu ou menos que eu, então eu vou ter raiva dele. Não tenha raiva, o cara é concorrente com você, mas na hora da prova só, no processo de estudo não, o cara tá lá para te ajudar, contribuir, enfim. Esse dia eu estava lendo um texto que falava justamente isso, que o maior concorrente que você tem é você mesmo, né? Sim. É ali a sua preguiça, a procrastinação. A procrastinação, não tem jeito. Jogar pra frente, não é? É porque se você se auto-sabota, como você vai ter condições de competir com alguém? E aí às vezes a gente tá colocando a culpa no outro. Ah, eu não vou estudar porque eu não tenho tal material, porque alguém não tá me ajudando. Não. Mas a verdade é você em primeiro lugar. Né? Então, quando você se prioriza, quando você se dedica, quando você faz o seu dever de casa, digamos assim, vocês vão ter muitos deveres de casa para corrigir e passar para as pessoas, seja na atuação fim ou na área administrativa, enfim. Mas quando você faz o seu dever de casa mesmo, você não tem concorrente. Não tem como. Porque se você faz tudo certinho, a aprovação ela é uma consequência. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, mas ela é uma consequência. Assim, não sei se você vai saber esse número exato, mas muitas pessoas se inscrevem e pouquíssimas são as pessoas que 10%. Efetivamente estudam, né? 10%. Eu considero que são 10%. Então a gente dá uma olhada e fala assim, pô, o concurso da Secretaria de Educação, a gente teve quase 100 mil inscritos no Distrito Federal. Então, 10 mil pessoas, 90 mil são apenas pagantes, né? Estão contribuindo Sim. ali para a taxa. Para que você passe. Exatamente, contribuindo com o Estado. Então, esses números às vezes eles assustam, mas Sim. precisam ser interpretados também. Quer ver um exemplo? No concurso de 2013 da Polícia Civil que eu fui fazer, na época era recorde de inscrição. 48 mil pessoas se inscreveram para o cargo de escrivão. 1.200 passaram para a segunda fase, enfim. No final, eram 300 vagas, só foram aprovados 270. Ou seja, aí você vai ver, por exemplo, a prova da PRF domingo passado. Muitas pessoas, muitos alunos que vieram conversar comigo, falaram, professor, na minha sala cabiam 18 pessoas, 8 não foram. Então, o índice de desistência, de abstenção, de pessoas que não estão preparadas, de mero aventureiro, ou estou começando a estudar, estou treinando, porque né, estudar para concurso público também faz você... É necessário, eu até acho legal, até uma dica para o pessoal que façam provas. Ah, não estou estudando para essa área, não é isso. Mas vá, se ambiente com local, se ambiente com estresse que você vai passar. Isso é legal. Faz muito tempo que nós não estamos tendo prova para concurso público. Então, muitas ansiedades que você não vai ter, que não tinha, elas voltam à tona. Porque é o estresse, antiprova. Eu tive uma aluna que ela foi eliminada porque o despertador dela tocou. Esqueceu me mandou mensagem arrasada que ela falou, professor, eu troquei o celular, eu não sabia que o meu celular desligado despertava. Então, você tem que ter esses testes no campo de batalha, né? E isso pode te trazer muito mais benefício, porque essa aluna nunca mais vai esquecer de desligar o despertador. Sim. E para o concurso que ela sonha, que ela almeja, ela vai um pouquinho mais planejada, calejada. E a gente tem um outro ponto, né? Um jogador de futebol, ele vai, de repente, jogar em outro país, chega uma semana antes para acostumar ali com a altitude, com as condições climáticas. Ou como você também é um jogador de futebol, pra você marcar gol. Vai fazer prova em outro estado, por exemplo. Eu fui fazer... A primeira prova que eu viajei para fazer prova foi defensor público do estado do Amazonas, ano de 2012. Estava fazendo prova, estudando para concurso, e eu fui fazer a prova. Cheguei no saguão do hotel, um monte de gente lá. Você faz prova? Vim fazer prova. A gente vai sair para comer pato no tucupi, tacacá, vou comer umas comidas típicas daqui. Eu falei, não, tá tranquilo, eu vou chegar agora. Metade dessa galera que foi,
foi comer coisas que não estavam acostumadas, faltaram na prova. Então você tem que ter, na hora de brincar, brincar, na hora de estudar, estudar. Estou viajando para fazer prova, se eu vou procurar um hotel próximo aonde eu estou, vou fazer local de prova. Se eu cheguei um pouco antes, um dia antes, hoje nós temos Uber, antes não tinha Uber. Então eu alugava carro e ia de táxi. Eu vou até o local de prova. E saiba que no domingo, todo mundo vai pedir Uber, todo mundo vai pedir táxi. Eu vou esperar um pouco porque tá caro. Você tá lá, você já tá no jogo. Então, tenha um pouco de malícia. Mas efetivamente, por exemplo, os concursos, vocês temos abrangência nacional com os pedagógicos, mas o foco, suponhamos que seja aqui. Mas eu moro na cidade satélite A, minha prova é na cidade satélite Z. Vou sair um pouquinho, sair no horário. Não vai, você vai pegar engarrafamento no local de prova. Então, não seja barriga verde. Não passe por essas dificuldades que muitas pessoas passaram, porque elas podem te custar, inclusive, a sua aprovação. Com certeza. Você chega no local de prova cansado, ofegante, já sem a concentração, porque você já passou por um estresse. Então, evite esse tipo de constrangimento, digamos assim, que isso facilita no seu processo de aprovação. E muito triste, né, gente? Aqui, por exemplo, a gente teve a última prova, 2017, janeiro. Perdeu essa condição por qualquer que seja o motivo, um celular, um atraso, e aí depois anos. Quantos anos você vai ter que tá estudar aí? de novo. Vai gastar com um psicólogo, vai ficar traumatizado provavelmente, né? Vai. Então, é preciso cuidar disso. Se você não desistir, né? Ainda tem esse detalhe, tem esse né? detalhe. Tem esse detalhe. Então, tenha esse discernimento de, se eu estou me preparando para a prova, eu tenho que ir para a guerra mesmo. Eu vou municiado para evitar esse tipo de estresse, né? Então, não vacila nesse tipo de coisa, que isso pode te custar a aprovação, não tem jeito. Com certeza. Professor Arthur, queria saber o seguinte, né? Você já está aprovado em 18 concursos, né? Repetindo aí pra galera. Me bateu um medo agora. Você vai fazer a prova da Secretaria de Educação? Não. Então que bom, gente. Tá vendo que senão... Então já... A sua vaga ele não vai tomar. Porque Menos eu já uma. fiquei pensando... Não, brincadeira. Eu já fiquei pensando assim, tem vaga para professor de direito? Tem, né? Então, assim, talvez ele não saiba disso, não ter falado. Então, melhor não fazer. Mas por enquanto eu tô satisfeito onde eu tô. O meu projeto agora ele é ajudar pessoas também. Mas quem sabe um dia eu voltei a estudar, mas é um projeto a longo prazo, porque meu sonho é ser juiz. E para ser juiz aí tem uma caminhada longa ainda aí. Mas consegue, né? Já mostrou que... Só não desistir, gente. Só não desistir. Professor Arthur, para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje já esteve muito do lado de cá, né? Sendo aí aluno. Mas se você estivesse do outro lado hoje, eu vou elaborar ali um edital, vou colocar lá os requisitos, o que o aluno ele precisa ter. O que você colocaria como algo imprescindível? Pode ser um valor, algo que você acha que tem que ter no serviço público hoje, mas você acha que essa é uma condição para que a pessoa possa bem servir ali o público? A honestidade, mas assim, entendam, senhores, principalmente vocês que estão nessa área educacional, que o retorno social que vocês vão dar ele é muito mais importante do que a consequência da aprovação no cargo. Nós sofremos com uma educação catastrófica, que cabe a vocês fazerem a diferença no ensino, cabe a vocês fazer a diferença na evolução das pessoas, e vocês mexem com vidas, vocês mexem com transformação de pessoas. Então, tenham em mente que o retorno social que vocês vão dar, ele é muito mais importante do que a própria aprovação. Eu acho que quando eu comecei a estudar, meu sonho era ajudar as pessoas. Existem cargos que você efetivamente consegue, mas na área educacional é inevitável esse tipo de percepção. Então saibam que vocês vão transformar vidas, vocês vão transformar o futuro da nossa sociedade. É entender que existe uma função social, né? Sim. Da escola, do profissional que atua ali. Então, é um cargo daqueles que você não pode fazer por fazer. Não. Né? Não é um papel, um processo que você vai carimbar. Não é só o salário, né? É o amor amor mesmo, amor à transformação de vidas. Vocês, na condição de operadores da educação, digamos assim, porque, né? Vocês vão transformar muito mais as vidas, e eu acho que vocês vão aprender muito mais do que vocês vão passar, assim, com as histórias que vocês vão vivenciar. Professor Arthur, quero agradecer muito a sua presença, acho que você motivou muita gente aqui, foi aquela injeção de ânimo, mostrando Obrigado. aí que é capaz,
estudando, tendo foco, como você colocou, sabendo organizar bem o seu dia, não desistindo, que acho que é a principal mensagem que a gente tem aí, e são degraus, né? Você já, enfim, tá 18 degraus aí à frente de muitas pessoas, vai chegar esse degrau maior aí de ser juiz. Quem sabe? E espero a gente não precisar dele, né, gente? Ali, né? Enquanto juiz. Mas quero te convidar a voltar várias vezes aqui nos Pedagógicos. Será um prazer. Compartilhar com a galera. Com Quem certeza. sabe depois esmiuçar um pouquinho mais o que é essa questão do tempo, o que é essa questão da rotina, Com certeza. fazer exercícios. E que quem esteja nos ouvindo ou nos assistindo, que pegue pelo menos uma dessas dicas que Com você certeza. colocou, né? Quem sabe essa de exercício. Fala assim, a partir de agora eu vou fazer nem que seja pelo menos uma questão por dia, né? Um é muito pouco, mas não deixar, fazer com que isso se torne hábito. Eu agradeço demais o convite. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Vocês são vocês são uma referência e eu fico muito feliz de poder participar. E você que está estudando, você que sabe aí, que está pensando em se eu adoto ou não a dica, vocês têm que entender que a constância, ela parte do pressuposto que você tem que dar o primeiro passo. Sim. O maratonista, ele corre 42 quilômetros, não é só porque o corpo dele está preparado, é porque a cabeça dele também está preparada. Então estejam preparados para percorrer longos caminhos, que vocês vão conseguir aí o fruto da sua vitória. Foi um prazer, muito obrigado. Obrigado, professor Arthur. E até mais, galera. Se inscreva no canal, viu? Fique atento que vai ter mais vídeo, mais podcast aqui para todos vocês. Professor Arthur, obrigado pela presença, viu? Muito sucesso aí na sua jornada. Valeu, gente. Tchau, Tudo de tchau. bom. Tchau, tchau.